Olá, minhas mentoras, casadinhas, quem estiver ouvindo. Aqui é a Amanda Restrepo falando com vocês diretamente da Colômbia, nos meus últimos dias antes de ter a Júlia. Nós estamos aqui já enormes, inchadas, cansadas, mas muito felizes. Depois eu conto pra vocês a história de por que eu resolvi ter a Júlia na Colômbia. Mas, entrando aqui na nossa reflexão desse mês de agosto, que eu vou deixar pra vocês falarem nos grupos, pensando no tema de feminilidade, que é o que nós temos discutido esse ano, nós pensamos, nós ouvimos muito falar que a mulher é o sexo frágil. Então, o que é o sexo frágil? Essa vulnerabilidade, é a capacidade de ser mais vulnerável e assumir, as nossas emoções. Então, a vulnerabilidade dentro do casamento. Como que a gente vê isso, né? O casamento, ele é o maior palco pra gente exibir as nossas fraquezas. É impossível você se esconder dentro de quatro paredes, né? Então, ali no namoro, você é perfeita, você tá com a unha feita, você tá depilada, você tá cheirando maravilhosa ali, perfume e tudo. Mas, de repente, você casa, e aí você acorda e o mocinho é bagunceiro. Né? A mocinha, ela não é tão bonita assim de manhã. Você tira a sua maquiagem, você se despede da sua roupa, você tira aquele glamour todo e de repente é uma vida real. E, isso é só uma representação de que a gente tira a nossa máscara dentro de casa, de quem a gente realmente é. É impossível você fingir ser alguém dentro do casamento que você não é. É muito, muito difícil, né? Então, eu não digo que é impossível porque algumas pessoas podem até conseguir isso fugindo dos seus cônjuges. Mas é dentro do casamento, dentro de quatro paredes que a gente se decepciona, que a gente se envergonha, né? Nós nos irritamos, nós começamos a ver um lado que a gente nunca imaginava de outra pessoa, e nem nosso. Então, pequenas coisas começam a irritar a gente, que a gente achou que nunca, ia fazer sentido, que você até criticava em outros casais, mas de repente você começa a ter esse tipo de atitude, né? Então, começam a aparecer essas rachaduras, esses pontos de vulnerabilidade. E aí a gente começa a criar muralhas ao nosso redor para nos proteger, né? Então, o mês passado, estava já bem cansada, já tô bem ofegante, e no meu cansaço, eu pedi pro meu esposo deixar meu filho na escola. E ele olhou pra mim e falou assim, eu não consigo, não vou. E aquilo me deixou furiosa, me deixou, aquele auto-merecimento de que, putz, eu tô grande, eu tô cansada, eu tô grávida. Não custa nada ele passar lá, é caminho do trabalho, enfim. Então, eu comecei a criar uma muralha ao redor de mim, no que eu olhei pra mim mesma e disse, eu dou conta. Quer saber? Você não vai me ajudar? Então eu vou resolver da minha maneira. E aí eu comecei, a acordar mais cedo. 6 horas da manhã eu já tava pronta. E eu fazia. E eu comecei a abraçar coisas que eu não precisava. Comecei a me cansar mais ainda. E aí meu esposo pegou dengue, que ficou ainda pior, porque eu não tinha outra opção a não ser realmente assumir esse papel de mulher maravilha, não pedir ajuda, não pedir... não falar que eu tava cansada, não assumir que eu não consigo, não assumir que tava difícil, que tava cansativo. E aí o que acontece? Bem, estou aqui de repouso na Colômbia, sem poder sair, sem poder fazer muita coisa, porque o bebê desceu. Então, não é sobre mim, não é sobre o que eu consigo ou não consigo fazer, né? Por que que eu precisei criar essas muralhas? Por que que eu precisei criar essas paredes? Que eu estava me protegendo, de uma atitude que eu não gostei no meu esposo. Mas me protegendo do quê? Do que você está se protegendo? Do que você tem corrido ou tem tentado resolver na sua própria força que realmente vai valer a pena? Será que vale a pena? Criar essas muralhas e não assumir a sua vulnerabilidade.
não assumir que você precisa de ajuda, ou que você está cansada, ou que você, né, tem medo de amar e dar o primeiro passo e dizer eu te ajudo, eu consigo do seu lado. Então, tudo isso, essa vulnerabilidade, vem de um medo de ser rejeitada, né? Gente, eu até peguei isso da palestra da Brené Brown, eu vou enviar para vocês depois esse link. A nossa vulnerabilidade, a raiz da vulnerabilidade, ela tá dentro desse medo de ser rejeitada. Então, às vezes por medo de receber um não, às vezes pelo medo de receber uma palavra contrária do que você gostaria, você tenta esconder essa vulnerabilidade, tenta assumir coisas além do que você precisa, e você não se sente amada, medo de não se sentir aceita, né? Então, a gente começa a fazer coisas para se sentir merecedoras desse amor. No contexto capitalista que a gente vive, a gente acredita que se a gente trabalhar duro, que se a gente se esforçar, que a gente fizer tudo certo, a gente vai conquistar o que a gente quer. Porém, a palavra de Deus, ela diz totalmente diferente. Ela fala que Deus nos amou primeiro e que a gente só precisa descansar, né? Descansar e se render para conseguir desfrutar do que Ele tem para nós. Então, também é assim dentro do casamento, né? Assumir uma atitude de vulnerabilidade perante a Deus é nos colocar à sua disposição, em posição de obediência, esperando a sua vontade para nós. Então, eu coloco aqui entre parênteses também. É muito mais fácil você tentar resolver as coisas sozinha do que você descansar e aceitar que Deus tem para você. É muito difícil a gente esperar. É muito difícil a gente não querer resolver com as próprias mãos, né? A gente tem várias casadinhas aí que dependem dos maridos pra falar, pode fazer, você pode tá aqui seu dinheiro, né? Então, a maioria de nós prefere muito mais trabalhar, ser independente e crescer, não tendo que pedir permissão, não tendo que pedir nada, do que descansar, porque é muito difícil, né? Depender dos outros e assumir essa dependência espiritual e emocional também, né? E o casamento, entenda isso, ele não foi feito para você salvar seu marido. Você não entrou num casamento para salvar outra pessoa, para mudar outra pessoa. Você entrou num casamento para ser mudada, para ser salva. Para ser salva do seu egoísmo, para ser salva da sua impaciência, para ser mudada, para ser transformada. Mas nós somos transformadas à medida em que nós deixamos essa transformação acontecer. E deixar essa transformação acontecer não é falar, então tá bom, vai acontecer. É doído. Ser vulnerável, estar aberto às críticas, à mudança, é muito difícil. É muito mais fácil você julgar o seu marido ou julgar os seus relacionamentos, né, dentro da família, filhos, cunhada, sogra, do que realmente olhar pra dentro e falar, nossa, eu preciso mudar nisso, né? Então, o casamento, ele é o lugar perfeito para que Deus nos aperfeiçoe de acordo com os seus propósitos e a sua vontade. Às vezes, não é sempre, mas no meu caso é sempre, não sei com você, às vezes, nós questionamos a liderança dos nossos maridos, julgando que a gente sabe mais, ou que a gente tem mais discernimento ou mais espiritualidade para fazer as coisas. Mas a questão aqui que Deus quer falar com você não é se você tá certa e ele está errado, ou se você tem mais discernimento ou ele tem menos discernimento. No caso, meu marido, por exemplo, ele não é convertido ele não é crente, ele não vai pra igreja, não foi criado na igreja. Então, não é se eu acredito que o meu marido tá fazendo 100% certo, mas eu acredito que Deus usa o meu marido na liderança e no que eu tenho que aprender a obedecer e a me submeter à vontade dele. Então, em quem que eu confio?
Eu confio em Deus, que Ele está fazendo através do meu marido. Por quê? Nossa oração tem que ser para que Deus use os nossos cônjuges para nos dar a direção. E a partir do momento que você faz essa oração, você realmente tem que confiar. Que se seu marido falou, não, a gente vai sair na chuva sem guarda-chuva, você fala, tudo bem. E você vai atrás disso numa maneira em paz no seu coração. Não confiando que ele tomou a melhor decisão, mas confiando que Deus está usando a liderança dele para trabalhar na sua vida e fazer essa transformação dentro do que você precisa. Assumir uma atitude de vulnerabilidade nos previne de tomar decisões erradas e precipitadas e nos dá a oportunidade de desfrutar uma vida mais leve e cheia de amor. Então aí nós temos, lendo a Bíblia a partir de Gênesis, então a gente tem Eva, desde o princípio, ela que tomou uma decisão precipitada, né? E Adão concordou. Depois a gente vê Sara e Abrão, ela tomou uma decisão precipitada de resolver o problema com as próprias mãos, né? Então, quando a gente fala, a gente aprende a descansar e falar eu não consigo, eu não dou conta, eu estou triste, e a gente abre o nosso coração, essas decisões erradas e precipitadas podem ser interpretadas melhor e Deus te deu um companheiro para te dar esse direcionamento. E você tem que acreditar que Deus vai usar ele para te dar direcionamento, né? Então, o que te torna vulnerável? Se você te parar para pensar, não é só você não conseguir fazer algo, né? Porque a mulher é muito forte, a mulher consegue fazer muita coisa. Depois que eu virei mãe, eu olho, né, pra trás e falo, como que eu consegui passar tantas noites sem dormir, ficar tão cansada, tão exausta e mesmo assim dar o meu melhor. Nós temos dentro de nós uma força muito grande, né? Que eu até acredito que os homens não têm essa capacidade que nós temos de amar, de doar, de dar conta de tudo, né? Numa casa, numa família, e ainda querer ter uma carreira, ainda querer tantas outras coisas. E mesmo assim a gente consegue fazer. Eu tô aqui na Colômbia, né, de repouso, então não posso ir pro supermercado, não posso resolver problemas de casa, enfim. E se o meu marido for fazer tudo que eu faço, né, dentro da minha casa, ele ia ficar louco. Esses dias ele teve que ir no supermercado fazer as compras, e aí todos os dias aquela coisa, né? A funcionária olha e fala, acabou o limão, outro dia acabou o alho, outro dia acabou o sal. Então, assim, você tem essa paciência, né? O seu marido não tem. Ele fala, vai acabar até semana que vem e eu não vou mais fazer compras. Mas, enfim, o homem não tem essa capacidade. Mas a gente não tá comparando esse tipo de força e a gente não tá comparando esse tipo de disponibilidade, né? O que torna, às vezes, a gente vulnerável é a capacidade de pedir ajuda. Você consegue fazer, mas você precisa fazer, né? No meu caso, tem muita coisa que eu não precisava fazer, que eu vou lá resolver, eu me canso, eu me frustro, eu fico mais agitada, sem necessidade, né? Então, eu podia pedir ajuda. Será que a sua vulnerabilidade está em dizer eu te amo primeiro? Em amar, né, sem restrições, porque você acha que se você der seu coração 100%, você não vai ter, não vai ser correspondida, né? Então, isso também é uma fraqueza, é uma forma de vulnerabilidade, medo de não ser amada, de ser rejeitada, né? Medo de dizer não. Então, a gente começa a assumir mais e mais coisas na nossa vida, porque a gente tem medo que se a gente disser não, as pessoas vão se chatear com a gente, né? Então, você consegue fazer. Eu sei que você consegue, mas tem vezes que você precisa falar não, né? Às vezes, a gente acredita que uma fraqueza não passa de um medo de não ser perfeita e não ser aceita. Então, essa fraqueza sua é só medo de não ser aceita. E da onde vem esse medo? Querer carregar o mundo nas costas é uma atitude de orgulho e independência, que é a raiz da queda do homem.
O orgulho só nos impede de nos tornar pessoas melhores e nos sobrecarrega com coisas que não precisamos suportar. Então, a chave para você viver uma vida mais leve é abraçar essa sua vulnerabilidade, entender essa raiz da sua vulnerabilidade em certos pontos e se abrir para a cura, se abrir para a cura de sentir o Espírito de Deus fluir. Não é o seu marido que está errado, não é o seu filho que está errado, mas é você que precisa se dar uma oportunidade de ser curada e de assumir, sim, que você pode ser vulnerável, que você é vulnerável porque todos nós somos, né? A Bíblia diz que no amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo implica castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Então, para você ter esse amor perfeito na sua vida, você precisa assumir o que te traz esse medo e falar, não, eu tenho amor dentro de mim. Criando meu filho, muitas vezes eu fico em dúvida. Será que eu tô fazendo a coisa certa? Será que eu tô criando um menino mimado? Será que meu filho vai pegar uma doença? Ele vai ser machucado? Né? Muitas vezes a gente é bombardeada assim com umas visões de guerra que vai cair uma bomba e explodir em cima do seu filho se você não estiver protegendo. Mas o Espírito Santo tá constantemente sussurrando no meu ouvido e dizendo, no amor, no perfeito amor não existe medo. Então, o que a gente precisa fazer é entregar ao Senhor. Não tem nada que você deixe de fazer que Deus não está fazendo por você. Porque a sua força não é nada comparada à força dele. Então, ao momento que você entrega nas mãos dele, ele vai fazer. Eu tô aqui com a minha filha de repouso. Ela não quero que ela nasça agora. Eu tô com 35 semanas, ela ainda tá desenvolvendo os pulmões. E aquele desespero, né, de que se eu não descansar, se eu não comer a coisa certa, se eu não fizer isso, se eu não fizer aquilo, ela vai sofrer, ela vai nascer fora do tempo. E aí eu lembro, no verdadeiro amor não existe medo, não depende de mim. A minha filha, ela é um milagre de Deus, ela não depende da minha vontade ou do que eu faço para se desenvolver dentro de mim e crescer e ser um bebê. Isso é um milagre divino. Claro que a gente faz tudo ao nosso alcance para que as coisas ocorram bem. Mas a partir do momento que isso vira uma obsessão na sua cabeça de que depende de você, que você é culpada, isso não vem de Deus. Isso é a raiz da amargura, isso é uma raiz de independência e de orgulho. Então não depende de você, não depende de mim. As coisas vão acontecer e o mundo vai continuar girando, mesmo que você não carregue nas costas. Todas nós estamos em um processo de crescimento e amadurecimento. E nesse processo, iremos falhar para poder nos tornar melhores. Então, o fracasso, a falha, ela é necessária e ela é inevitável. Entenda isso e abrace isso. No momento em que a gente consegue se perdoar, consegue se amar, a gente consegue amar outras pessoas. A gente não pode dar o que a gente não tem. E se você não tem paz, se você não tem essa segurança em Deus, se você não tem um amor genuíno de Deus, não só do seu marido que fica ali plantando, que você quer que ele retribua, que ele corresponda. Mas se você tá cheia do Espírito Santo, se você tá cheia de amor, se você aprende a rejeitar esse pensamento de orgulho e independência e falar, não, eis-me aqui, essa sou eu, e se aceitar e se amar, você consegue amar outras pessoas, você consegue ter um casamento feliz, você consegue ter uma família feliz. E ter uma família feliz não significa que tá tudo 100%. Não significa isso. Significa que em meio ao caos de toda a família, de todo mundo, você consegue ter alegria no meio do caos. Um Felizes para Sempre não nos ensina nada. Nada. Não teremos vidas perfeitas, com a atitude perfeita e a família perfeita. Teremos o que Deus sabe o que precisamos para nos aperfeiçoarmos dia após dia, com amor e perseverança numa jornada longa e gratificante. Então, você não é perfeita e é muito melhor entender isso, que nós estamos nos aperfeiçoando e é melhor se aperfeiçoar do que ficar parada numa vida rasa
e numa vida de aparência do que, né, se entregar, não ter medo de errar e crescer e se transformar. Ao sermos compassivas conosco, abraçamos a nossa vulnerabilidade e descansamos do mito da perfeição. Ninguém é perfeito. Pode ter certeza que a maioria dessas palavras que eu trago para vocês são coisas que eu tô vivendo, que eu tô sofrendo, que eu tô aprendendo, porque é um processo de transformação, né? Como já dizia Sócrates, só sei que nada sei. A partir do momento que a gente entende que a gente não tem a razão e que a gente não sabe de tudo, a gente se livra dessa falsa sensação de independência, de perfeição, que é muito difícil para muita gente, uma vez que a gente não é detentora da verdade. Então, o que eu quero deixar para vocês é: seja livre do peso de perfeição, seja livre do medo de amar, se entregar, de sofrer e de ser transformada, porque quando a gente é transformada, a gente cresce e vira uma pessoa melhor. A gente consegue amar e a gente consegue sentir tudo que Deus tem para nós e ter tudo que Deus tem para nós, que é o melhor dessa terra. Abrace a sua vulnerabilidade, entenda as raízes dos seus medos e entregue isso ao Senhor dentro do seu casamento. Não tenha medo. O casamento, ele é um relacionamento de intimidade que tá te ensinando também a lidar com o seu Criador. Não tenha medo. Se achegue ao seu esposo, converse com ele. Porque o nosso relacionamento com os nossos esposos são um reflexo do que Deus quer que a gente tenha com Cristo. Então, aqui é a prática. Aqui é a prática. Senta, conversa com ele, se abra, não tenta carregar tudo, não tente se vingar, não tente carregar culpa, não tente carregar tudo sozinha nas costas. Divida, ame, não tenha medo de não ser correspondida. Vale a pena abraçar essa vulnerabilidade, vale a pena ser transformada e vale a pena crescer. Mas lembre-se que a sua esperança é em Deus. E mesmo se seu marido te rejeitar, ou sua família não corresponder, ou seus filhos não derem aquele reconhecimento de tudo que você faz por eles, Deus tá olhando para você e Ele tá transformando o seu coração. Um beijo e eu vou voltar aqui depois com a Júlia nos braços para mostrar para vocês. Até mais!